Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e essa é a segunda aula de background. Está aqui na minha tela o resultado final de como a gente vai conseguir aplicar esse mesmo efeito nessa aula e eu vou ensinar como eu cheguei nesse efeito final no Photoshop e uma pitadinha de Illustrator. Você vai ver que o processo é muito rápido para se aplicar em qualquer projeto, ok? Então eu vou partir aqui para minha tela e a gente vai iniciar os efeitos na prática. Vamos lá então. Então já estou com o meu card na tela. Esse card foi feito em uma aula das 3 técnicas. Eu trouxe ele porque ele representa muito bem o movimento e é um movimento meio que agressivo, então eu acho que esse efeito de luz que a gente vai trazer para essa arte vai ficar bem legal para compor essa imagem. E para descaracterizar um pouquinho em relação ao layout, a única coisa que eu vou fazer, eu vou mudar esse plano de fundo, eu vou dar um Ctrl U e eu vou escurecer ele um pouquinho, fazer um pouquinho mais de saturação. Vou deixar ele com um tom mais de bordô. Então você vê que eu usei menos 16, mais 21 e menos 65 na imagem que a gente já replicou em outras aulas, ok? Só escureci o fundo porque a luz tende a aparecer mais no fundo escuro do que no fundo claro, tá? E a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma base no Illustrator. Por que no Illustrator? Porque depois que eu criei essa base, você vê que eu vou até dar Ctrl Z aqui, ó. Eu vou copiar novamente, eu segurei o Alt e arrastei. Vou dar Ctrl D. Eu criei faixas nela. Eu criei aqui porque se caso eu quiser replicar o mesmo efeito ou quiser usar essas faixas para outra ocasião, eu não preciso ficar toda hora criando os efeitos. Eu criei já essa base e quando vem na minha cabeça preciso espetar o efeito, eu sei que eu já criei esse efeito aqui no Illustrator, vai ficar muito mais fácil para eu achar. Então eu criei ele, eu vou arrastar para o meu Photoshop, vou aumentar ele segurando o Alt, para ele aumentar proporcional à largura. E aqui eu vou inverter ele até ele achar o ângulo do nosso personagem. E eu vou aumentar ele bastante. Está uma proporção bem legal. Eu só utilizei ele para criar uma base para a gente fazer o rastro de luz que vai aparecer no fundo do background, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder ele. A princípio eu vou dar um Enter para deixar nessa posição chave. Vou esconder ele. Vou clicar com o meu Ctrl e clicar em cima da minha camada com o meu objeto, ele abriu uma seleção. Feito isso, eu vou clicar novamente em nova camada, eu criei uma nova camada, e lembrando que aqui está um laranjinha, que é o mesmo BG que estava no fundo anterior. Vou clicar, você pode pegar essa referência que está aqui, ó, DA6D45, caso você queira usar o mesmo tom de laranja. Vou dar um OK, e vou utilizar minha ferramenta de pincel, ok? Ó, eu vou fazer uma largura aqui, ó. Você viu que aqui é a base da nossa faixa. Estou pintando a base dessa faixa. Não é essa base que a gente quer. Eu quero a base de fora, que é a base contra a nossa base selecionada, porque a seleção está aqui. Eu quero a fora da seleção. Vou dar um Ctrl Z. Ok? Então lembrando que essa é a minha base, eu posso esconder novamente aqui. E posso vir aqui fora, ó, clicando. Você vem intercalando um sim e um não. Tô dando alguns cliques aqui para não ficar muito forte, tá? Ó. Então, pra gente dar continuidade aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir mais uma nova camada. Eu vou pegar minha seleção de retângulo e vou deixar aqui com a difusão com 5, tá? Para ele não ficar aquele quadrado seco. Então você viu que ele ficou com uma bordinha aqui, ó, que eu vou dar um Alt Del. Ele vai preencher, mas você vê que ele preenche com um rastrinho aqui fumaciado. Isso vai ser interessante para criar o nosso efeito de luz. Vou dar um Ctrl D, vou dar um Ctrl T e vou diminuir, ok? Vou dar aqui um Enter, ele formou uma linha. Você vê que ele trouxe esse efeitinho aqui bem básico. Poderia colocar uma linha? Poderia, mas isso aqui fica muito mais rápido você clicar aqui e selecionar a opção de difusão do que propriamente você criar uma linha e tentar configurar uma linha. Então eu estou ensinando o caminho mais rápido para vocês. Lembrando que tem N maneiras de fazer esse efeito, mas essa é a maneira mais prática que você vai conseguir achar para fazer esse resultado. Perfeito? Feito isso, eu vou aplicar aqui uma máscara. E nessa máscara eu vou difundir aqui as bordas. Vou até tirar aqui de 100% para mostrar que ele está sumindo. Ok? Fiz isso, vou fazer mais uma nova camada em cima com o meu pincel
eu vou dar um clique em cima, mas aqui pode ser em 100%. Ok, vou dar um Ctrl T, vou distorcer. Vou dar um Ctrl U, se eu quiser forçar um pouquinho mais esse laranja para dar mais um tom de luz para ele. Vou abrir uma nova camada em cima dele. Vou pegar quase um tom branco e fazer um novo clique aqui. Dar um Ctrl T. Ok. Você vê que a gente já está criando bem a base e o rastro de luz. Perfeito? Feito isso, eu vou clicar na minha camada onde está esse raio de luz, vou dar um Ctrl G, ok? O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T novamente, vou girar ele para achar o mesmo ângulo desse rastro de luz. Se eu quiser aumentar aqui, eu posso aumentar. Vou nomear essa camada aqui primeiramente como luz. E vou aplicar um efeito aqui de divisão. Ok. Daí eu posso, não precisa ser certinho aqui nessa linha, tá? Eu posso vir modificando aqui os efeitos dele, ó. Lembrando que eu estou copiando o grupo inteiro. Ok, a gente já fez esse rastro de luz aqui da maneira que a gente determina a gosto isso aqui, tá? O que fica mais legal para o seu projeto, você pode determinar ele, ó, se você quiser aumentar, diminuir, fica a critério seu. Perfeito. Vou jogar só mais um rastro de luz aqui embaixo. Ok. Tranquilo. Então essa aqui é a camada que eu tenho meu personagem. Vou aqui persona. Vou deixar ele com um tom de vermelho. E abaixo dele eu vou criar uma nova camada e eu vou vir com a minha ferramenta de laço. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma contornada aqui, ó, aleatória. Lembrando que a difusão dele está em 100 pixels. Você pode permanecer com 100 pixels. Aqui eu vou deixar até um laranja mais forte. E a gente vai aplicar o que? Um filtro de renderização de nuvens. Vou dar um Ctrl D. Vou aplicar uma mesclagem de subexposição de cores. Posso deixar aqui até um pouquinho menos agressivo aqui a saturação. Se caso eu quiser dar um Ctrl U e quiser ver aqui outro tipo de tom de fumaça que seria ao fundo, você pode fazer à vontade, ó. Você fica muito similar ao fogo, né? Deixei aqui com mais 22. Vou dar um Ctrl J e vou jogar ele à frente da camada. Aqui eu vou dar um Ctrl U e vou modificar mais um pouquinho da cor. Menos 50. Você vê que a gente já criou o nosso background aqui com um efeito de luz. Lembrando que não é necessário você fazer essa base no Illustrator. Como eu disse, foi algo que eu faço que é muito mais simples. Se caso eu for fazer esse efeito para outro cliente, eu só vou abrir meu banco de elementos gráficos, vou escolher o que eu quero aqui e aplicar esse efeito. Mas você viu que a gente já conseguiu criar um objeto totalmente diferente do outro background da primeira aula de BG. Esse aqui é um efeito mais de luminosidade. Você vai ver muito desses efeitos aqui em flyer de eventos. Ele usa muito isso devido às cores de fumaça de show, luz de palco. Então ele traz um efeito bem característico a esse tipo de evento. Então essa foi a nossa segunda aula de background. Se você ficou com alguma dúvida aqui referente a esses efeitos, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar explicando para você aqui mais detalhadamente, tá? E agora é só aplicar esses efeitos para os próximos projetos, ok? Então muito obrigado e até a próxima aula.